Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês sobre o ateísmo e como eu me descobri ateia. Então é um assunto bem delicado, eu peço que se você não aceita, se você não... Se você veio aqui pra criticar, não precisa nem terminar de olhar o vídeo, já sai. Se você tem alguma curiosidade, então permaneça e pergunta aí embaixo que eu posso responder se eu conseguir, né? Porque eu não sou nenhuma expert no assunto, eu só sou. Então, enfim, eu durante minha vida toda, desde o início, eu servi a religião católica, então eu ia na igreja católica, fui batizada, eu fiz catequese, comunhão e crisma, então eu era bem... Esse lado de eu estar presente na igreja era bem forte. Até o ponto que meus amigos começaram a ir em outra igreja, começaram a ir na evangélica. Então era uma coisa totalmente diferente. Primeiro que não acreditava mais em santo, não podia falar não sei o que, não podia fazer não sei o que. Era diferente, então eu fiquei com um pezinho atrás. Eu falei, não, vamos ir lá, cara, igreja e tudo mais. Porque meus amigos são indo e fui. Tem os grupos de jovens da igreja evangélica e da igreja católica. Então, os da católica fazem principalmente catequese e os da evangélica fazem várias outras coisas. Então, além de ter o estudo da Bíblia e tudo mais, eles fazem confraternizações. Então, tinha muito isso e eu achei muito legal, acho até hoje, muito legal essa união deles. Então, eu ia mais por causa disso. Mas quando me perguntavam, tu acredita em Deus? Eu falava, tá, sim, mas eu nunca senti isso forte em mim, então eu só falava porque eu tava numa igreja. E quando me contavam, meus amigos me contaram inúmeras vezes casos deles sentirem não sei o que, eles presenciarem isso, eu comecei a ficar perguntando, tá, por que comigo não acontece? Por que eu sou diferente e não pode acontecer isso comigo? Então, o que tem de errado? O que eu tô fazendo de errado? Então eu comecei a me culpar muito porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo, inventava coisas na minha cabeça e ficava cada vez mais presa nisso. Aí eu comecei a inventar coisa que eu tinha sentido, começava, sabe, a querer sentir, e eu realmente sentia. Mas era tudo psicológico, hoje eu olho pra trás e vejo que não era bem assim, que eu realmente queria sentir aquilo, queria ver aquilo, e eu fazia isso na minha mente. E acreditava pra mim e saía falando pra ter o que falar com meus amigos. Show! Meus pais também, além da católica, eles sempre iam bastante na espírita. Então eu também ia na espírita, gostava de ir lá porque é um ambiente calmo. E na sessão espírita, na sessão, o culto espírita, tem o passe, que é você ficar sentado lá, alguém vem e faz o passe em você. É meio que bota a mão na sua cabeça, fica orando, e essa religião acredita que, além da pessoa física, tem a pessoa espiritual também ali orando com você. Então eu me sentia bem, sabe? Eu realmente, não vou negar, eu me sentia muito bem quando eu tava recebendo o passe de alguém. Só que eu comecei a pensar, tá, eu só fiquei em silêncio e meditei. Tipo, eu comecei a me concentrar em mim naquele momento e isso me fez sentir bem. E eu tentei fazer em casa, tipo, só me concentrar, esquecer o mundo e a mesma sensação. Ou seja, dali eu acreditei que nada não era, sabe? Tipo, como é que eu vou explicar? Não tinha nada daquilo que eu acreditava, então eu entendi que é só eu me acalmar, eu me concentrar em mim mesma que vai ter o mesmo efeito. Eu ia nos cultos e tudo mais, e teve um que eu nunca vou esquecer, que eu era mais velha de lá. Então, eu tinha o quê? 14 anos e tinha gente de 8. E a mulher fez essa reuniãozinha das crianças, barra adolescente, eu era a única adolescente. Aí ela colocou numa jarra alguns dizeres sobre aborto. E começou como, tipo, lá começaram a condenar isso e eu tava junto, porque eu era contra o aborto até aquele momento. Aí começaram a criticar, falar que isso é errado, não sei o que, não sei o que. Tá, isso foi o que mais me marcou lá, sabe? Então, foi bem forte. Mas eu tive vários outros momentos bons lá, que era de integração com outras crianças e tudo mais. Isso é muito importante em todos os locais. Então, eu me afastei de lá também, eu só parei de ir na igreja. Por que eu parei também de ir na evangélica? Porque eu tava indo nos dois juntos. Aí na evangélica tinha um grupo de jovens, a gente sentava, orava e tudo mais, conversava. E começaram a me criticar muito por várias coisas. Porque eu não fazia isso, porque eu não ia no acampamento, porque eu conversava com pessoas, além, sabe, não com o intuito de amizade.
começaram a me criticar horrores. E eu comecei a me criticar, a me colocar pra baixo, a pensar, putz, eu sou o demônio daqui, eu sou a pessoa mais errada do mundo aqui. Aí eu só parei, eu só falei, não quero mais, entendeu? Falei, eu vou me afastar da igreja porque não. Além das críticas, eu descobri que que quem me criticava fazia coisas muito piores. Então, né, piores eu digo pra estar criticando. Não que fosse errado o que eles estavam fazendo, mas pra igreja era, entendeu? Então eles me criticavam, sendo que eles tinham coisas piores pra igreja. Mas que eu vejo como coisas normais. Mas enfim, o ponto é que eles me criticavam sem moral. Então eu me afastei, falei, não, eu vou só acreditar em Deus aqui, tipo, no meu cantinho, sem ir na igreja. Só que daí eu comecei a ficar tipo assim, tá, meu, mas e por que eu acredito em Deus? Porque isso foi colocado pra mim desde o início, que existia, e eu só baixei a cabeça e concordei. E então eu tentei buscar respostas, não, mas eu tentei entender o porquê que eu acreditava naquilo, e eu não via nenhum um fato de que existia, nem nada, sabe? Então eu comecei a questionar, tá, mas por que a religião existe? A religião existe e eu acho que é uma coisa boa, foi uma coisa boa para nossa espécie por questão da organização social. Então, tinha a questão da ética e isso vinha mais para complementar a questão ética. E isso é um ponto positivo porque a infraestrutura da nossa sociedade de Homo sapiens se baseou nisso. Então, foi um ponto positivo. Mas desde os deuses antigos há questões de sacrifício, há questões de que a ética não aparece muito. Então, essas religiões mais politeístas já existem ainda, mas antigamente existia mais. Então, a questão aqui é Deus, porque o único monoteísta, sabe? Religiões monoteístas. Eu comecei a perguntar, tá, por que eu acredito nisso? E eu, Alana, fiquei tipo assim, não... tudo que falam que foi Deus que criou tem uma resposta consciente, tem uma resposta reflexiva por trás. Tipo assim, a seleção natural. Vou citar um exemplo da minha área, tá, gente? Só pra vocês entenderem por que eu não parei de acreditar em Deus, porque eu não acredito mais. Porque a questão da seleção natural. Eu ouvi por anos falarem que foi Deus que criou o mundo, que foi Deus que criou isso, aqui, isso, daqui. Pá! Tá, beleza? Foi isso que eu aprendi desde o início, então eu não questionava. Aí, no momento que eu entrei pro meio da ciência, digamos assim, eu entendi que a seleção natural, no início, foi uma base de RNA que surgiu a partir de compostos orgânicos lá do núcleo da Terra, que subiu pra cima. Essa é uma das teorias, enfim. E daí dessa molécula básica formou uma molécula maior, que daí se juntou com a outra, foi formando até formar os primeiros organismos que posteriormente foram se desenvolvendo em espécies mais desenvolvidas. Então, se desenvolvendo mais desenvolvidas, mas enfim, vocês entenderam. Então, tá, e temos uma explicação mais racional, que é mais que a gente acredita mais, pelo menos que eu acredito mais, porque tem provas. Mas essa é um fato. E eu comecei a pegar por esse lado, sabe? Então foi ali que eu falei, meu, isso não cabe mais a mim. Então eu acredito agora que o que eu faço, sou eu que faço, as consequências sou eu que vou ter que arcar. Os méritos são totalmente meus, porque antigamente eu pensava nisso. Não, cara, aconteceu isso na minha vida, foi Deus que me deu, foi tudo. Não, porque eu batalhei por aquilo, fui eu que fui atrás e não tem, sabe? Um dia eu posso mudar de ideia se me apresentar provas concretas, sim. E aquela pergunta, nossa, se você morrer de cara com Deus, eu vou citar o Carl Sagan, que eu vou perguntar assim pra esse Deus, qual Deus você é? Porque existem tantas religiões que falam da mesma coisa. E se tu for parar pra pensar, não é só religião que fala disso, é quase a mesma coisa também pra extraterrestres e tudo mais. Isso é citável no livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, então ele fala que tudo é a mesma coisa, mas de uma visão diferente. Então, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje, que eu não consigo mais acreditar em Deus porque eu não vejo ele, entendeu? Se eu ver ele, se eu ver provas concretas, eu vou voltar a acreditar? Talvez. Mas enfim, é isso que eu queria trazer pra vocês. Obrigada por escutar o vídeo, por ver o vídeo.
E se for pra criticar, já vou falando, não precisa porque eu não tô ofendendo ninguém. Se for pra dar a sua história aqui nos comentários, falar o porquê que você acredita, cara, eu vou ler assim, ó, com 100% de vontade. Então deixa embaixo por que você acredita em Deus, alguma questão que você queira que eu fale, deixa aqui embaixo também sobre isso ou sobre outra coisa. Posso trazer mais assuntos assim. E era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Tchau, tchau!